need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós temos a presença do Dr. Carlos Lírio, que vai nos falar, entre outras coisas, do curso de naturopatia que está acontecendo. Tem até uma imagem aí para vocês verem sobre o curso. Ele vai nos falar sobre o curso. Quem quiser interesse, eu já vou falar para vocês o telefone para entrar em contato. 2246-8836. Quem tiver interesse no curso, é necessário, como é um curso de pós-graduação, lato sensu, é necessário ter o diploma de curso superior. Mas ele vai falar para a gente hoje sobre isso. Não é necessário apenas a pessoa fazer o curso tendo a intenção de trabalhar como naturopata. Ele tem uma abrangência bem maior. E hoje o Dr. Lírio vai explicar isso tudo para a gente, inclusive o que é naturopatia, não é isso? Olá. Olá, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite de, mais uma vez, estar aqui no programa, né? E, assim, o curso é um curso de pós-graduação, como você falou, né? É aberto a qualquer pessoa que tenha diploma de graduação, né? Em qualquer área, não precisa ser necessariamente da área de saúde. Nós começamos o curso, a primeira turma, é um curso ministrado pela Faculdade Espírita de Curitiba, do Paraná, uma faculdade que já existe há 40 anos, que tem vários cursos de graduação e pós-graduação. E em parceria com o Instituto Roberto Costa, aqui em Petrópolis. É um curso chamado Naturopatia e PICS, que se chama Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. Iniciamos uma turma agora no dia 18 de março, e é um módulo mensal, né? São 18 módulos, o curso todo tem 470 horas, sextas e sábados, uma vez por mês. E o próximo módulo é agora, na próxima sexta-feira, dia 8. E até o dia 7 nós ainda aceitamos inscrições, apesar de termos só 4 vagas, né? Que bom. Nós temos uma turma com 20, nós temos 30 vagas, mas, para nossa surpresa, nós esperávamos em torno de 20 alunos, nós já temos 26. Então, temos poucas vagas ainda, mas até o dia 7 é possível ainda. Depois nós fechamos essa turma, e só uma próxima. Mas aí vai ter uma próxima turma, com certeza. Sim, assim, a demanda tem sido... nós já temos pessoas já falando do próximo semestre. Assim, acredito que a gente vá adiante. Isso. Fala pra gente um pouquinho também, além de falar, explicar para todo mundo o que é naturopatia, né? Mas também falar pra gente que não apenas a pessoa pode fazer com interesse de transformar isso numa profissão, ela também pode fazer para autocura, para um trabalho próprio, consigo mesmo, não é isso? Sim. A naturopatia é uma prática de cuidado, né? De cuidado. E o cuidado de saúde, né? Não só a saúde física, mas a saúde mental, a saúde espiritual. É uma prática de cuidado. E o cuidado, na verdade, ele começa com si mesmo, né? Né? A palavra cuidar, ela vem do cuidar do que é nosso primeiro, né? Para a gente depois poder cuidar do outro. Né? Então, a naturopatia é essencialmente uma prática de cuidado, voltada, como o nome diz, para a natureza interior e para a natureza exterior. Né? Então, em essência, é uma ciência de autocura, de cura e de prevenção dos problemas de saúde,
utilizando-se dos recursos do próprio corpo, em primeiro lugar, e recursos da natureza, né? Então, essa é a essência da naturopatia, né? É uma prática já bastante antiga. Ela começa com um abade, um padre, né, chamado Sebastian Kneipp, um padre alemão, ainda no século XVIII, XIX, e que ele, na Alemanha, ele resgatou práticas de cuidado voltadas para a natureza, né? Então, ele trabalhou muito com a água, né? Com a hidroterapia, com banhos, com escaldapés, com banhos de imersão e com todos os elementos que possam ser utilizados através da água, né? Com chás, decocos, enfim. Ele começou mexendo com o cuidado através da hidroterapia, da fitoterapia, e deu esse nome de naturopatia, né? Sebastian Kneipp, na Alemanha, é que dá esse nome. E ele teve 2 discípulos que migraram para os Estados Unidos no início do século XX, 1905, 1906, e que foram para os Estados Unidos e fundaram a primeira associação de naturopatia conhecida, que é a Associação Americana de Naturopatia, que existe até hoje, né? E dali, como eu disse, a naturopatia é uma ciência, basicamente, uma filosofia de vida, uma ciência. E dali para frente, essa Associação de Naturopatas Americanos começou a formar naturopatas e organizar a atividade de naturopatia nos Estados Unidos. Isso foi depois para o Canadá, foi para a Alemanha, foi para a Inglaterra, foi expandido pela Europa, pelo hemisfério norte, de uma forma geral, para a Índia. E no hemisfério sul, não. No hemisfério sul, ficou ainda... Atravessamos o século XX todo, praticamente. E esse termo naturopatia, criado por Sebastian Kneipp e institucionalizado nos Estados Unidos no início do século XX, como profissão, ele ficou meio solto por aqui, né? Pelo Brasil, ele ficou muito solto. Então, tudo que se fazia no Brasil que era alternativo durante o século XX, principalmente na segunda metade do século XX, nos anos 60, mais ou menos, né? Que começou a ter a explosão das terapias alternativas no mundo, depois da contracultura, né? Na década de 60, também nos Estados Unidos, que as terapias alternativas começaram a se espalhar mais para o Ocidente. Chegou ao Brasil esse termo naturopatia, como chegou yoga, como chegou homeopatia, como chegou... Todos esses termos alternativos começaram a... começou a se falar nisso aqui, né? No Brasil. Na década de 60, década de 70, na década de 80 virou moda, né? Principalmente a homeopatia e a yoga, e foi crescendo e se juntou. E aí as pessoas começaram a praticar no Brasil as terapias alternativas de uma forma geral, né? Não só a naturopatia, mas a homeopatia, a acupuntura, a fitoterapia, floral. Hoje tem um reiki, cromoterapia, muitas terapias, aromaterapia, fitoterapia, muitas terapias corporais, e cada dia tem alguma coisa nova aparecendo, né? E isso começou a se espalhar pelo Brasil, principalmente na década de 80. Começou a crescer muito, né? A cultura vegetariana, vegana, as terapias corporais, Tai Chi Chuan, Qigong, tudo isso foi caminhando e começou assim pessoas a, de certa forma, profissionalizarem isso, né? Não profissionalizarem, mas ter isso como uma atividade de rotineira do seu próprio ganha-pão, né? Começou a se criar esse campo de atuação, essa ocupação, né? Na verdade, a palavra seria ocupação. Essa ocupação começou a existir no Brasil.
E já na década de 90, isso cresceu mais. E no início do ano 2000, 2005, 2006, na verdade, isso começou a aparecer nos sistemas de saúde, né? Alguns profissionais de saúde faziam essas formações e começavam a usar nos sistemas de saúde pública e começaram a trabalhar com isso e tal. E se generalizou no Brasil a figura do terapeuta holístico, né? A figura do terapeuta holístico, e alguns colocam esse nome como naturopata, usam o nome naturopata para genericamente identificar pessoas que trabalham. No Brasil se usa mais o terapeuta mesmo, né? Se usa esse nome muito terapeuta. O naturopata nem tanto. Porque o terapeuta é quando a pessoa tem uma atividade mais específica dentro de uma certa linha de trabalho, né? O naturopata, ele abre um pouco mais. O naturopata na tem verdade, vários conhecimentos. Eu estou falando isso para mostrar que no Brasil se usou esse termo, existe esse termo, não tão usado como... É mais fácil você... ouvir terapeutas, né? Assim na rua, no dia a dia, você, ele é terapeuta, fulano é terapeuta e tal, do que naturopata. Muito pouco fala-se pouco do naturopata. Até porque o naturopata, esse uso popular do naturopata é um uso até equivocado. Porque o naturopata, a naturopatia é uma ciência. Entendeu? Quando você fala em terapia holística, você está falando de terapias holísticas. Você está falando assim, o que são terapias holísticas? São várias, florais, todas as terapias alternativas. Quando você fala em naturopata, você está falando de uma delas, entendeu? Você está falando de uma ciência, como é a medicina tradicional chinesa, como é a Ayurveda, como é a homeopatia. Você está falando de naturopatia, é uma ciência. Então, às vezes equivocado você falar que alguém que trabalha com terapia alternativa é um naturopata. Não, ele às vezes não é. Porque o naturopata, ele tem uma ciência, é uma ciência mesmo, que tem toda uma organização científica no corpo dela, né? Desde uma cosmovisão própria da naturopatia, passando pela a morfologia do corpo, pelos sistemas de diagnóstico, pelos sistemas de tratamento. Ela tem todo um corpo doutrinário próprio da naturopatia. Então, muito do que se às vezes fala é naturopata, mas ele, na verdade, ele não tem não fez essa formação. E não tem, o que eu percebo, é que ele não tem isso que você falou agora há pouco, que é essa visão cósmica que é o início de tudo. Muitas vezes, apesar dele poder até ser um bom profissional numa das áreas, ele não percebe o ser humano de uma forma integral, completa, que essa visão cósmica propicia, né? E isso já cria uma dificuldade grande. E uma visão própria, né? Por exemplo, às vezes você vê o naturopata. Se você vê o naturopata, ele tem ele é diferente, por exemplo, da acupuntura, da medicina tradicional chinesa, da Ayurveda, que são terapias orientais. Elas têm uma cosmovisão oriental, elas têm uma fonte toda vinculada ao Oriente, né? A Ayurveda nos Vedas, a medicina tradicional chinesa no Tao, né? No Tai Chi, ela tem essa origem. A homeopatia, não. A homeopatia é uma terapia ocidental, que tem raízes parecidas com a naturopatia, né? A naturopatia é uma terapia basicamente ocidental, totalmente ocidental, que vem lá da alquimia grega, depois da alquimia de Paracelso. Ela tem toda uma fonte própria de conhecimento. Então, o naturopata, muitas vezes ele é confundido com um acupunturista. Todo naturopata... O naturopata ele pratica acupuntura, mas nem todo acupunturista é naturopata, entendeu? Exatamente isso. Por que o naturopata muito pratica acupuntura? Porque no corpo de terapêutico da naturopatia, ela se utiliza
principalmente no corpo terapêutico dela, de práticas de outras racionalidades, né? Como, por exemplo, mas ela tem a prática própria, que está muito vinculada à parte de que é saber lidar com fitoterapia. toda a integração dessas práticas, dessas racionalidades médicas separadas. Sim. Ele vai aprender a lidar com isso tudo em conjunto. Em conjunto. E saber praticá-las pontualmente, né? Já, como eu falei, o acupunturista, ele necessariamente não é um naturopata, né? Por quê? Porque ele não vem dessa formação da naturopatia, né? O sistema de diagnóstico da naturopatia é muito próprio, né? Ele está muito vinculado à íris, né? Ao estudo da íris, né? Da iridologia. Nem todo, como por exemplo na acupuntura você tem a pulsologia, né? Na naturopatia você tem a íris, o estudo da íris. Então no Brasil existem iridólogos, mas a iridologia está muito vinculada ao estudo da naturopatia. Mas os iridólogos, eles são naturopatas? Não. Mas eu acho que é mais um método até de diagnóstico. Da naturopatia, entendeu? Muito encorpado pela naturopatia, que é ocidental também, né? Apesar de ter... sempre tudo tem um pé na Índia, né? Todas as terapias sempre tem um pé na Índia. A iridologia também tem um pezinho lá na Índia, mas ela foi desenvolvida no Ocidente, na Hungria, né? Então, também está incorporada à prática naturopática. Então, a naturopatia tem todo um arcabouço próprio. E essa confusão é que a função do curso de pós-graduação é organizar isso, né? É organizar até para a própria sociedade entender o que é naturopatia e optar por essa terapêutica, né? Sabendo quem é o naturopata, o que ele faz, né? E quem são as pessoas que são habilitadas a isso, né? As pessoas, é bom eu esclarecer então que as pessoas, quem fizer o curso, vai ter acesso a todos esses estudos de acupuntura, de Ayurveda, de homeopatia, vai ter um aprendizado em cima disso também, né? Como você falou no início, que não necessariamente as pessoas até porque o naturopata, isso é uma outra característica dele, ele é um profissional que ele primeiro ele se cuida. Isso é fundamental. Né? Ele bebe da fonte, né? Ele não é aquele profissional que fala para o paciente tem uma doença do pulmão causada pelo cigarro, ele fala, olha, você não pode fumar, mas o próprio profissional fuma, entendeu? O naturopata é um profissional que ele tem por ética, a ética dele é a ética do cuidado, de primeiro cuidar de si. Essa é a ética do naturopata. Isso é uma coisa que sempre me chamou a atenção. Como eu tenho um leque grande de formações, eu sempre observei nelas que as pessoas, na maioria das vezes, elas falavam daquilo, receitavam aquilo, indicavam aquilo para os outros, mas elas mesmas, na maioria das vezes, não colocavam aquilo em prática. Isso era uma coisa muito característica. Eu acho que a psicanálise aqui no Ocidente foi a primeira que começou a dizer, olha, você só pode se dizer psicanalista depois que você tiver feito a psicanálise em você. Então, você primeiro tem que se conhecer para depois poder ter um olhar limpo sobre o outro. Senão, o teu modo de ser, o teu estado interior vai projetar uma sombra no que você está vendo do outro. Como, por exemplo... diferente das profissões, as profissões de saúde normalmente, né, as profissões ocidentais científicas, elas até pela própria cosmovisão dela, né, do paradigma dela, elas não têm necessariamente o profissional não tem um compromisso ético com ele mesmo, né? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Essa é a ética das profissões de saúde que a gente tem. Não dizendo que seja bom ou ruim. Eu só estou dizendo mostrando um fato. Isso é um fato,
né? Por quê? Porque eu entendo que o corpo, eu sou formado para tratar o corpo como um objeto, a doença como um objeto, entendeu? E isso cria um problema mais grave ainda, que é o que a gente vê, que o estudo deles é muito mais dedicado, dessa medicina tradicional, ao estudo da doença. Estuda-se a doença. O corpo é alguma coisa material que tem problemas e que tem que ser consertado. Sim. Então, a falta dessa, você colocou bem, é uma cosmovisão diferente. Você combate a doença. A doença, A doença como se a doença fosse algo... A origem. Como se ela fosse algo, a origem como se de fosse alguma um alienígena no seu corpo. A doença não é um alienígena no seu corpo, né? A doença pertence a você. Né? Ela faz parte do seu corpo. E ela teve uma causa, que não é necessariamente uma causa... ela tem material, uma causa externa. Na verdade, ela é fruto de um processo, né? De um processo longo, às vezes, de desarmonias, né? Que se consolida em última instância numa doença que faz parte de você. Isso, né? Exatamente. Na verdade, a doença, ela é uma aliada, ela não é um inimigo. Exatamente. Né? A gente tem que acolher a doença e não combater a doença. E perceber, né? Qual a mensagem que ela está nos Isso, passando. É que nem numa escola. A doença tem que ser tratada com carinho. Com carinho. E não com agressividade. Até mesmo quando você trata a doença, pode parecer estranho isso, mas quando você trata a doença com carinho, você está percebendo que a doença é você. E aí, só esse carinho, só isso, já é um meio caminho andado no processo da cura dela. Sim. E não se vê isso. E os resultados estão sendo cada dia mais, por um número cada vez maior de pessoas, catastróficos. Porque quando você usa um método completamente invasivo, agressivo, violento, o corpo tem tudo para piorar e não para melhorar. Só em função do método, fora as outras questões. Então, só em função do método, o corpo, ele é que nem você, uma pessoa que te trate mal, te trate com violência, seja agressiva com você, você tem tendência a repelir aquilo, né? Você não tem tendência a melhorar, ficar melhor, E o corpo funciona do mesmo jeito. Então, quando você usa, como ele falou, o carinho, quando você trata com amor o teu corpo, que é você, né? Só aí, isso já é um meio caminho andado no caminho da cura. O naturopata, como eu falei, ele tem por um princípio ético o cuidado de si mesmo, né? Em primeiro lugar. Né? Então, quando a gente volta para o curso, o que a pessoa vai aprender no curso, ela pode usar no dia a dia dela, né? A gente trabalha práticas corporais, que são práticas simples, né? Exercícios de yoga, que são exercícios simples de respiração, de postura, de meditação, de concentração mental, em que qualquer pessoa pode fazer, em qualquer idade, Não e que deve fazer. Isso. Né? Trabalhamos a parte de fitomedicamentos, que na verdade a gente direciona tudo para a maior parte dos nossos medicamentos, são medicamentos que são feitos em casa. Fitomedicamentos, que ele quer dizer, são medicamentos feitos com ervas. Que são feitos em casa, que são preparados que podem ser feitos na cozinha de casa, né? Faça do teu alimento o teu remédio. Exatamente. Né? Uma frase de Hipócrates, que era um naturopata. Né? Hipócrates era um grande naturopata, o pai da medicina. E sempre, em qualquer medicina que você use um processo de olhar para a cura e não para a doença, né? Você vai fazer do teu alimento o teu remédio. A Ayurveda, basicamente, em função do problema que você tem, você vai ter uma série de ervas que você vai usar na tua alimentação. Não existe aquilo de você come, alguém falou que... Não, comer não tem importância, mas tem que tomar isso. Então, existe uma integração da tua vida inteira, né? E a tua vida, uma parte dela a gente se alimenta.
né? O organismo está metabolizando a comida. E uma outra coisa que a naturopatia trabalha, que é a questão da integração do homem, da pessoa com o meio ambiente, com o próprio meio ambiente, em primeiro lugar, e depois com o ambiente da comunidade, né? Da cidade, do país, do planeta. Por quê? Porque não existe saúde em ambiente ruim. Isso é uma ilusão, né? A saúde, ela tem que estar. A saúde a saúde, o ambiente que a gente vive é uma extensão do corpo. E você só consegue ter saúde num ambiente saudável. E quando a gente está falando em ambiente saudável, em naturopatia, a gente está falando da nossa ligação com a natureza. No curso, quem é responsável por isso é a Zara, né, que trabalha com ecologia e espiritualidade, é psicóloga junguiana, e ela trabalha com essa questão da relação do ser com o ambiente, não no sentido assim, só num sentido mais amplo, né, no sentido da nossa responsabilidade enquanto cidadão, enquanto ser, com a saúde não só do nosso ambiente, da nossa casa, mas da saúde do planeta, né? Isso hoje emergente, uma emergência, né? É uma emergência, a gente está vivendo um momento de uma emergência planetária, onde ou a gente vai mudar o paradigma da nossa relação com a natureza, ou a natureza vai acabar com a gente. Não tem meio, não tem. A gente viu aí antes de iniciar o programa ali a questão da Zika, do vírus da Aedes aegypti, da dengue, né? Isso é um exemplo bem claro, né? Isso aí é um exemplo da desarmonia nossa com o ambiente que nós criamos. E isso é só se a gente não reverter isso, se a gente não começar a se preocupar preocupar de verdade com a saúde planetária, a gente vai ter um sério problema. O outro desequilíbrio que eu vejo a nível planetário também é que tem que haver uma conscientização e uma consciência da nossa ação em relação ao planeta como um todo também, não só da natureza, mas também de nós como seres humanos. Porque se nós não percebemos que nós não somos eu, você, fulano, nós somos uma unidade única, um corpo único, também não vai funcionar a coisa. Então, você vê muitas vezes as pessoas são muito amigas de uns e aqueles que deslizaram, né? Existe uma versão, uma busca por deletar aquelas pessoas, digamos assim. Estou tentando procurando palavras, deletar aquelas pessoas e uma agressividade em relação a elas. Quando o que a gente teria que fazer seria procurar reintegrar essas pessoas, porque sem reintegrá-las, nós não vamos nos tornar um novamente. E aí isso causa um desequilíbrio imenso. Sem sombra de dúvida, na minha visão, é isso que está gerando tanta violência, porque nós temos um desequilíbrio ecológico e um desequilíbrio humano também. E eu acredito que seja essa visão que nós temos de reações raivosas, reações de ódio, reações de raiva, em vez de reações de vamos tentar ajudar essa pessoa, fazer com que ela se encontre, ela se perdeu e ela precisa se reencontrar. Só nesse modo de perceber a questão em relação a uma outra pessoa, já emana uma energia diferente da que está sendo emanada o tempo todo. E eu acho que isso é fundamental, essa ecologia humana também. Né? Isso. Na naturopatia, o naturopata, como eu falei, a ética, ele tem uma ética com ele mesmo e uma ética planetária, né? Uma ética com o planeta, com a saúde do planeta, né? Não adianta eu falar... Por que a saúde do planeta é importante? Porque ela me afeta. Ela afeta qualquer indivíduo. Qualquer indivíduo. Não adianta você pode viver no país mais evoluído do mundo, né? Quando a gente fala em saúde planetária, não adianta você viver lá naquele... Não existe, nós não estamos separados, né? Então...
Hoje a gente percebe como a mudança climática Atinge todo mundo. atinge todo mundo. Por exemplo, eu tenho percebido aqui na nossa cidade, eu nasci aqui, há 20, 30 anos atrás, essa época que a gente vive hoje, 1º de abril, é o dia da mentira, né? Mas não é mentira o que eu vou falar. Há 20 ou 30 anos atrás, quem viveu aqui sabe disso, isso é uma época fria. Está tudo desequilibrado. A gente vivia num momento frio, a gente já estava com casaco, Páscoa, né? Eu lembro das Páscoas aqui em Petrópolis, quando eu era criança, que era uma época já fria, né? Onde a gente já via assim, a mudança climática clara, do verão para o inverno, do verão para o outono, né? A gente está no dia 1º de abril, a gente ainda está tendo chuvas de verão e um calor. E o interessante... Isso eu acho, por exemplo, eu vejo isso em mim à noite. Eu nunca passei tanto tempo na minha vida dormindo descoberto em Petrópolis. Isso era uma coisa que, assim, quando eu morei no Rio eu sempre dormia descoberto e eu tinha muita vontade de vir para Petrópolis para sentir aquele friozinho da noite. Isso não acontece mais aqui. E tem acontecido uma coisa muito preocupante, que nós tivemos há umas semanas atrás um frio grande. Eu pensei, entrou frio, né? Chegou. E de repente o frio foi embora e voltou o que era. Isso é uma demonstração de desequilíbrio completo. Nós não temos mais inverno. Nós temos pontualmente dias frios ou uma semana fria. A coisa que não acontecia 30 anos atrás. Há 30 anos atrás iniciava o inverno, o outono e inverno, os casacos. A gente começava a usar os casacos e ficava esperando chegar em setembro para poder sair na rua assim de novo. Isso não existe mais. Eu não tenho mais roupa de frio na minha casa e provavelmente a maior parte... Eu tenho assim 2 casacos lá que eu uso, de vez em quando eu uso, assim, quando faz uma semana fria. Mas isso, daqui a pouco acaba, já volta o sol de novo, a gente já tira o casaco. A gente passa aqui como um verão... durante o ano todo é um verão. Eu vou te pedir para falar uma coisa. Você falou agora há pouco que isso é uma introdução à naturopatia, que eu estou falando. O início, né, do estudo de um novo paradigma. E falou agora há pouco que nós tivemos uma aula, uma abertura que eu até divulguei, porque era aberta ao público aqui. Uma abertura que exatamente falava sobre essa mudança de paradigma, esse paradigma novo. Você falava um pouquinho para a gente sobre isso? Para as pessoas também até perceberem que é o que eu sempre falo, se nós não mudarmos, né, uma pessoa doente, por exemplo, se ela não muda, a doença não tem como ir embora, mudar, porque no que ela vai continuar externando a mesma coisa. E essa visão... Esse paradigma novo, que é uma visão que sempre existiu, mas que agora está começando a ser mais elucidada. A física quântica trouxe à tona muito conhecimento que antes as pessoas diziam, isso não era ciência. Coisas que você vê nos Vedas, nos textos antigos do Ayurveda ou da acupuntura, você encontra isso lá. Mas o pessoal hoje em dia dizia, isso não é ciência, isso é coisa antiga. E hoje em dia a física quântica está trazendo isso à tona, está resgatando isso, mostrando para a gente ali, demonstrando que é éter, que ele existe, que está ali, né? Fala um pouquinho para a gente de como é que é esse paradigma novo, que a naturopatia, que é o que envolve ela, né? Essa mudança de mentalidade que todos nós vamos ter que ter, senão não fazemos transição planetária, como está na moda dizer agora, assim. Então não vai ter transição, quem não tiver essa mudança não vai ter transição planetária, não tem como. A aula foi ministrada por um professor chamado Paulo Dantas, professor, físico, né? Ele é um físico que estuda física, ele é físico de formação, né? E ele também é psicanalista e ele hoje se dedica ao estudo da física da mente, né? E aí ele deu a aula inaugural, onde essa mudança dessa maneira de compreender a vida é fundamental para alguém que vai trabalhar com a naturopatia, né? Não adianta a gente querer ser um naturopata enxergando a vida como
aí existem dois elementos distintos da física, né? Que é a física da mecânica, né? A mecânica clássica, a física clássica, e a física quântica, né? Que esse paradigma muda na física com Max Planck no início do século XX. E principalmente com a descoberta do pulsar da matéria, né? Ele começou a entender que a matéria não é uma coisa estática, que ela, o tempo todo ela está pulsando, emitindo ondas, né? A matéria emite ondas. Isso foi uma descoberta que muda toda a concepção da realidade física que a gente tem. E quando a gente muda a concepção da realidade física, a gente também muda a concepção da realidade física do corpo, né? A gente não pode entender o corpo. E aí é a grande diferença da naturopatia para a medicina convencional. A medicina convencional, ela é fundamentada no paradigma da física clássica. Isso. Ela não é fundamentada no paradigma da física quântica. Isso significa dizer que ela entende que o corpo é um objeto que não pulsa, que o corpo é um objeto estático, né? Apesar dele ter o movimento, a gente viver, mas ele é um objeto como um copo, ou como um carro, melhor seria a comparação. O corpo é um objeto como um carro, que eu posso substituir as peças, trocar, mexer. A medicina entende assim, o corpo como uma máquina, né? Ela trabalha o paradigma corpo-mente, a mente como produto do corpo, de uma reação química, né? A medicina convencional entende que a mente, os sonhos, as emoções são todas ligações químicas, proteínas, aminoácidos químicos, são tudo reações químicas que provocam sensações, pensamentos, sentimentos, imaginação. A medicina entende dessa forma, e daí toda ela é calcada toda a terapêutica é feita nesse raciocínio da física clássica. E aí a gente a gente entende que, por exemplo, para eu tratar de uma depressão ou eu preciso de um medicamento que anule a reação química que gera a depressão. Aí vem os remédios psicotrópicos, que hoje estão muito em moda na medicina. E causando desastres terríveis. Isso eu não vou nem entrar nesse mérito, senão a gente não vai conseguir concluir o problema. A naturopatia, ela trabalha o paradigma da física quântica, que entende que o corpo é um produto da mente. É o contrário do que a medicina convencional entende. Ou seja, a mente é que produz o corpo. O corpo, ele é uma coagulação da mente o tempo todo. Ele é altamente plástico e altamente mutável o tempo todo. Se transforma a cada segundo. A gente não consegue perceber isso porque a velocidade é muito grande. E nós estamos, de certa forma, identificados no paradigma da mecânica quântica. Clássica, isso virou, como a palavra já diz, um paradigma. Então, isso virou... As pessoas já têm isso dentro de si. É uma crença que se formou. Exatamente. Então, qualquer diálogo que se tenha, se a pessoa não estiver atenta, por exemplo, se não estiver atento ao que ele está falando, você não vai conseguir compreender exatamente o que ele quer dizer. Por quê? Porque a tua cabeça já está tomada pelo paradigma antigo. Então, tem que ter muito cuidado para ter uma compreensão do que ele está dizendo. E essa questão a visualização disso é muito difícil, porque mudar o que está mentalmente cristalizado, né, é muito difícil. Um exemplo bem claro disso nós já tivemos crenças totalmente equivocadas. Por exemplo, nós acreditávamos, há 500 anos atrás, que o planeta era plano. Né? Todo mundo acreditava que o planeta era plano. Em que abaixo existia o inferno e acima o céu. E o planeta era tempo. E o Sol é que fazia o movimento em volta dele, né? Do nascer e do se pôr. Aí vem alguém, né, que diz lá, olha, a Terra é redonda. Aí mataram, acho que... Galileu e Copérnico, Galileu, né, diz o planeta é redondo. A Terra morreu para nós chegarmos aos nossos conhecimentos. Muita gente morreu na fogueira por dizer que a Terra era redonda.
Muita gente morreu. E depois por dizer que era a Terra que girava em volta do Sol. Aí vem Copérnico, cria lá o telescópio, e aí não tem mais como não dizer que não é. Está aqui, ó, estou vendo. Né? Aí custou-se acreditar nisso. Né? O paradigma hoje é como se a gente dissesse assim, a Terra é oca. Que doideira é essa? A Terra é uma matéria condensada. Não. Ela é vazia. Ela pulsa como um átomo, como um elétron. O elétron é uma probabilidade. A Terra é um elétron do Sol. E ela pulsa igual o elétron do átomo. Isso é uma... Como que... E o nosso corpo também. E tudo que é vivo é assim. Né? E esse pulsar, ele está ligado à mente. A mente que faz isso. Um ano atrás eu falei sobre física aqui, esse ano vou falar de novo. Mostrar para o pessoal de uma forma bem simples, para perceberem isso. Né? Tem mais de um ano que eu falei sobre isso. Esse ano eu vou falar sobre isso. Então, esse professor mostrou isso nessa aula, porque quando a gente traz isso para a questão da doença, o que significa isso? Significa que, por exemplo, você tem um câncer no fígado. Quando você diz você tem um câncer, a medicina convencional interpreta aquilo como algo que está congelado ali, que eu tenho que tirar. Mas aquilo, quando eu jogo essa imagem, quando eu jogo o raciocínio para a física quântica, aquele corpo, ele se constrói e se destrói em todo segundo. Mas essa velocidade é tão rápida que eu olho que ele está construído o tempo todo. Mas ele não, ele está quando ele se constrói, quando ele se destrói, quando ele se desmonta e ele se monta o tempo todo, esse câncer desaparece. Isso é um milagre. É o que os místicos e os iniciados faziam. Eles sabem que nesse desmontar e remontar, eu posso desmontar doente, remontar saúde em um segundo. Exatamente. Só que a gente não sabe fazer isso. Né? E a nossa medicina não faz isso. Não faz isso. Não faz isso e ainda cria um problema grave. Porque na medida em que as pessoas já correm para ter um diagnóstico, que é a moda, todo mundo quer saber o que tem, né? Quando faz o diagnóstico, eu não estou me lembrando dele, foi um dos também dos percursores da naturopatia, doutor, eu me esqueci o nome dele. Aquele primeiro livro era o argentino, aquele argentino. Ele coloca uma coisa que foi dos primeiros que falou sobre isso. Quando você dá o diagnóstico e a pessoa já materializa na cabeça o fato de que ela tem aquilo, a possibilidade de você reverter é muito menor. Indiscutivelmente. Porque e ele diz que há casos em que a pessoa não ficasse sabendo, ela curaria rapidamente. Porque a mente absorveu aquilo. A mente falou assim, ela passa a falar assim, eu tenho uma doença incurável. Quando ela falou isso, ela produz um corpo incurável. Ela produz o tempo porque alguém disse, eu tenho uma doença. Não existe isso na física quântica. Exatamente isso. Não existe nada que não seja curável. Nós é que não conseguimos ainda mudar essa visão do corpo. Isso é um processo de séculos, mas a gente está caminhando. Né? Não se usa essa questão como, por exemplo, quando você tem uma premonição ou quando você tem até uma profecia, né? Na Bíblia está bem colocado isso. Aquilo acontece para que você possa modificar, para que você tenha a oportunidade, fulano, a cidade vai ser, você vai lá, Deus fala para o profeta, você vai lá, a cidade vai ser destruída. Mas se eles se arrependerem, eu não destruo a cidade. Né? Tem até aquela Tem uma história. Sodoma e Gomorra, até que se um se arrepender... Tem uma história de um beduíno, já está concluindo, né? Ainda tem tempinho. Tem uma história de um beduíno que vem pelo deserto, andando. Ele saiu da cidade dele, a cidade dele tinha 20 mil habitantes, era uma cidadezinha pequenininha e ele tinha que andar para uma outra cidade, ele tomou o deserto e foi andando pelo deserto. No meio da viagem, ele encontrou a morte.
Aí ele perguntou, Morte, você está indo para minha cidade? E ela disse, sim. Eu tenho que ir lá e buscar 3.000 pessoas. Mas aí ele tentou convencer a Morte de não fazer isso. Não, eu vou fazer uma epidemia lá, eu tenho que levar comigo 3.000 pessoas. Aí ele falou, mas ele ficou revoltado, tentou, a Morte falou assim, não, eu tenho essa missão, eu vou lá. E ele foi embora e a Morte foi para a cidade dele, ele muito triste. E ele foi, porque ele sabia que 3.000 pessoas iam morrer. Aí ele voltou da cidade que ele estava e a Morte estava voltando da cidade dele. Aí ele parou de novo, e aí, você levou com você as 3.000 pessoas? Ela falou assim, não, eu trouxe comigo 15.000 pessoas. Mas você falou que só ia lá buscar 3.000, por que você está trazendo 15.000? Ela falou assim, eu só trouxe 3, mas as outras 12 morreram de medo. Veio todo mundo por conta própria. Morreram de medo. Isso é uma coisa que tem uma profundidade muito grande. Boa mesmo. Né? Porque, na verdade, se você acreditar que você vai morrer, você vai morrer. Se você acreditar que você tem uma doença que vai te matar, não tem jeito. Essa doença vai te matar. Entendeu? Não tem jeito. Você vestiu a carapuça, você incorporou, e quem vai se destruir é você mesmo. A naturopatia, ela trabalha justamente esse movimento. Esse movimento, porque o corpo, na verdade, ele é produto do universo, ele é puro e saudável. A única coisa que mina o corpo é o próprio ego. O ego é que destrói ele. E o que é o ego? O ego são sistemas de crenças e de significações, né? E que são energias. Né? São energias, são energias da mente, energias psíquicas, né? Jung chama isso de energia psíquica, uma energia poderosa. Muito poderosa. E que destrói mesmo. Mas ao mesmo também ela constrói. Constrói, isso. Ela Então, tem os dois lados. Cabe a gente saber usar o lado. E o corpo o tempo todo, o corpo ele é do bem. O corpo, o tempo todo, ele tende a se reconstruir. Por mais que o corpo é tão... Por exemplo, um exemplo, né? Do próprio cigarro. Você vê ali pessoas que fumam muito, fumam 3, 4 maços de cigarros por dia. E o corpo, o tempo todo, ele está ali, vivo. Por mais que eu intoxique ele reage. Ele tem forças que são muito superiores à intoxicação. Ele sobrevive, às vezes, durante muitos anos com um índice de agressividade altíssimo. Por quê? Porque o tempo todo ele está fazendo esse movimento. E quando ele deixa de fazer esse movimento? Quando a minha mente isso aí. Puxa e fala assim, olha, eu não quero mais que você faça esse movimento. Inconscientemente ela manda esses comandos, né? E aí o corpo está ali, tá bom, eu paro. Né? Isso aí mesmo. E a naturopatia vai trabalhar justamente essa força autocuradora que todos nós temos. Nós temos uma força autocuradora, uma chama assim de cura que está o tempo todo acesa, né? E a naturopatia trabalha isso, que também está na natureza. A natureza tem os correspondentes da natureza com essa força, né? Doutor Lírio, eu lhe agradeço muito, foi muita coisa que a gente aprendeu hoje, eu espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante, e eu vou repetir para vocês, eu vou pedir lá, o Luciano que está lá, se ele podia colocar a imagem do curso novamente, porque se alguém se interessar, pode entrar em contato, mesmo que não consiga vaga para agora, vai conseguir uma vaga para a próxima turma que vai abrir. Eu vou dar o telefone para vocês, que quem quiser pode entrar em contato, 2246-8836. E aí nós vamos ter novamente a imagem, quem está lá dentro? Oi, Kaique. Então, olha, ele botou a imagem para a gente. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato no telefone, ele está ali embaixo, 2246-8836, né? Pode falar com a Eleonora, não é isso? Eleonora. Isso.
E aí pode ter informações. Bom, nós estamos terminando por hoje nosso programa. Muito obrigada, doutor Lírio. Obrigado a você. Obrigado a todos. Quer falar alguma coisa mais? Não. Bom, eu lembro a vocês, antes de nós terminarmos, que quem tiver interesse da babosa, o preparado pronto, já originalmente criado pelo Frei Romano Zago, é só entrar em contato com o telefone 2237-0720. Ela já vem pronta para consumo com aloe vera, que é a babosa, com geleia real e mel. Bem, nós estamos... Terminamos por hoje nosso programa. Muito obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.